E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Então estamos aqui, né, vamos iniciar agora uma série, né, com vários vídeos. Eu nem sei quantos vídeos a gente vai ter aqui sobre esse tema, que dá muita discussão, né? Então pode até ter muito mais que isso, mas a gente hoje está aqui com o Danilo Herrero, né, que é um expert imobiliário aí nessa parte de, não só tributária, né, também na parte jurídica no geral, né, e que hoje vai expor um pouco mais seu conhecimento aí. Nós estamos falando de uma ferramenta chamada PipeMob, né, no qual foi criado um módulo específico dentro da ferramenta que trata aí da parte de diligências documentais. Esse é o nome que foi dado aí, né, pelo criador, o Danilo Herrero, que está conosco aí na sala agora. E, assim, primeiramente eu queria agradecer, viu, Danilo? Eu sei que teu tempo é bem corrido aí. E também por dispor, né, do teu conhecimento, né? E tudo que você colocou ali na ferramenta, eu já vi lá, nossa, é maravilhoso. Tem quase 60 apontamentos ali que são aqueles mais comuns, né, que ocorrem nos imóveis, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, antes da gente iniciar a nossa série. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai dividir em vários vídeos aí sobre os temas específicos, né? E gostaria sim que você explicasse um pouquinho para o pessoal e como que surgiu isso, né? A brincadeira, ela começou com um apontamento e chegou até o ponto que está hoje. Fala um pouquinho para o Uhum. pessoal aí. Não, legal. Eu que agradeço o espaço para trocar essa ideia. Cara, assim, ó, não existe um número realmente confiável, mas estima-se que no Brasil mais de 60% dos imóveis, de maneira geral, tenham algum problema documental. Tem, inclusive, problemas documentais muitas vezes graves, problemas problemas no sentido de que o imóvel, entre várias aspas, não tem escritura do jeito que tinha que ter no nome do proprietário, etc. Claro que eu estou sendo vulgar ao falar desse jeito, mas a grande verdade é que o mercado imobiliário, de maneira geral, imobiliários e corretores, eles raramente olham para as questões jurídico-documentais do imóvel antes de ter algum indício ou ter alguma certeza de que tem um negócio saindo em cima daquele imóvel. Entendi. Então, basicamente, como que o mercado funciona? Ele promove o imóvel, coloca no site, tira suas fotos, visita com um monte de comprador, etc, etc. Quando ele começa a receber proposta e na hora de bater contrato, de fato, é que a imobiliária ou corretor tipicamente vai parar para olhar a matrícula do imóvel, se Sim. tem algum pepino ali, etc. Então, essa é a maneira como o mercado em geral trabalha. Mas assim, E então, por quê? só para entender, né? Eu tô fazendo um papel de leigo aqui, até porque eu sou leigo mesmo nesse assunto, mas é um assunto que me interessa muito, né? E a gente vê ali, quando a gente faz os treinamentos, né, das agências novas, né? Os brokers, eles têm muita dúvida nessa parte e eles gostam muito da ferramenta com relação a isso, né? Mas então, no modo geral, de todas as imobiliárias, né? São poucas aquelas que realmente vão a fundo nesse tema. Elas decidem então pagar para ver, e quando existe um comprador, então um comprador que resolveu tirar o dinheiro do seu bolso, é que realmente eles vão ir atrás, ver se vale a pena vender ou não, é isso? Exatamente. E tem um motivo que é a forma como o modelo de negócio daquela imobiliária funciona, tá? O mercado imobiliário brasileiro, ele ainda trabalha muito pouco com exclusividade de promoção ou contratos de representação do proprietário contratando um corretor imobiliário para que esta pessoa faça a representação dele perante o mercado consumidor e também, né, os demandantes e também outras imobiliárias. São pouquíssimos os corretores imobiliários que trabalham dessa forma. E como, então, o mercado em geral trabalha com o que a gente chama de mercado aberto, ou seja, o estoque da imobiliária é um estoque que esse mesmo imóvel, esse mesmo proprietário está, entre aspas, colocando esse imóvel para vender em vários outros canais ao mesmo Vários tempo, outros, né, imobiliárias, né? não se faz muito financeiramente viável você adentrar em muitos méritos jurídico-documentais em cima de cada um dos imóveis, porque as imobiliárias costumam trabalhar com volume. Entendi. Então você vai numa imobiliária típica, por mais que a imobiliária seja de pequeno porte, ela vai ter centenas ou às vezes milhares de imóveis cadastrados em seu sistema. Então realmente irrazoável, assim, Sim. não se viabiliza que ela pegue aquelas centenas, aqueles milhares de imóveis e fique estudando os documentos desses Até imóveis. porque pode ser Então, que ela esteja trabalhando de graça para outra, inclusive, né? Que de repente a outra vai vender, exato. né? É isso? Exatamente. Então, o que acontece é que
É a expressão que você usou. Ela paga para ver e prefere se aprofundar na análise documental daquele imóvel na eventualidade de ter um potencial comprador. Claro que a imobiliária e o corretor, se estiver trabalhando, digamos, corretamente, ela não vai deixar que o comprador compre um imóvel que seja uma cilada, né? Que tenha algum pepino ali, que não é resolutivo, etc. O problema disso é que, comercialmente falando, ela deixa para se desgastar perante o comprador, que depois de uma jornada estressante, de visita, de proposta, depois de fazer os seus planos com relação, pô, esse é o imóvel que eu quero pra minha vida, aí que vem a má notícia, dizendo que, olha, a gente tem uma situação assim assado. Entendi. Muitas vezes essa situação assim assado são situações que dá para resolver. Só que é inoportuno, é um momento inadequado você deixar para resolver isso. Primeiro, você descobre isso aos 48 segundos do tempo. E segundo, tem que resolver isso agora que o comprador está quente. Entendi. Então, uma das diversas, na minha opinião, vantagens em se trabalhar no modelo de negócio com um contrato de representação, ou seja, trazer o momento no qual o proprietário contrata o corretor imobiliário agora para a fase inicial, desde a promoção, porque acontece, em que momento o mercado, né, o mercado ofertante, o proprietário do imóvel, contrata o corretor imobiliário no mercado tradicional? Contrata o corretor lá na hora de bater o contrato de compra e venda, que vai ter uma cláusula basicamente obrigando o corretor o proprietário ao pagamento da comissão. Então isso ali é o momento no qual o corretor está sendo contratado. Entendi. Quando você trabalha com um contrato de representação, o proprietário te contrata para fazer o trabalho desde o momento que você começa a promover. Então já existe uma relação de obrigação, entendeu? Entendi. Onde o proprietário se obriga a fazer com que você seja o representante dele no mercado, ele se obriga a se dedicar junto contigo nesse projeto, só que só que ele, para você, corretor imobiliário, não vai ser só mais um. Então não estou fazendo uma defesa aqui do modelo da exclusividade, etc., mas eu estou dizendo que é uma grande vantagem em vários sentidos. E uma das maiores, e aí adentrando no nosso assunto aqui, é que quando você tem o contrato de representação do proprietário, né, quando você tem esse direito de exclusividade de promoção, daí faz todo sentido e se torna financeiramente viável que você adentre na análise documental desde o início do projeto. Entendi. Você não precisa deixar para descobrir algum pepino lá na hora errada. Então você, desde o momento da promoção do imóvel, já faz uma devassa em cima dos títulos de propriedade, dos próprios proprietários, etc. Porque na eventualidade de haver algum apontamento, que se resolva desde já, ou se for algo não resolutível, não faz sentido a imobiliária ou o corretor, né, trabalhar em cima da promoção. É aquela história do trabalhar de graça, e lá no sistema seria o impeditivo, né? É isso, né? É o termo que a gente usou lá dentro, né? Mas veja que fazer essa diligência documental de forma prematura, desde cedo, não é uma questão para evitar que o corretor ou imobiliário trabalhe de graça no primeiro momento. Quem a gente quer defender aqui não é a imobiliária ou o corretor. O maior interessado nisso é justamente o proprietário. Entendi. Porque isso eleva a probabilidade dele conseguir negociar o imóvel sem estresse futuramente, e isso é um ato de respeito com os demandantes também. Sim, entendi. Porque, cara, pensa você na pele de um comprador de imóvel, depois de ter visitado 15 imóveis, ter se interessado por 2, ter feito proposta, etc., descobrir algo que inviabilize sua compra nesse momento. De verdade, isso é desrespeito, entendeu? Eu acho até que eu Isso poderia até comparar então, com uma experiência, né? Às vezes acontece comigo, não sei se já aconteceu contigo, de você comprar aquela carne, né? E aí tu vai preparar ela no domingo, né? Aí tu abre a carne e ela tá com aquele cheiro desagradável, tá podre, né? E aí tu já fica ali irado naquela situação e já vai catando nota fiscal, deixa eu ir lá devolver isso aqui. E aí o que acontece? Nessa ótica, então, o comprador ele teria essa sensação de que o imóvel, quando foi aberto, ele estava cheirando mal, é isso? Desculpa o termo, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas assim, eu tô dizendo, na maioria dos casos, são casos que o comprador ele não chega a comprar o imóvel empipinado. Ele de fato não compra porque ele descobre esse problema, né? Ele não, a imobiliária, o corretor descobre esse problema ali antes de vender. A questão é que
neste momento que ele descobriu, ele já teve um mega de um já tá sabe, de um trabalho emocionalmente em cima do imóvel. Ele já namorou o né? imóvel, já tá envolvido. Ele já tem uma relação. Não é a hora, essa Entendi. é a verdade, entendeu? Eu não tô entrando aqui em casos onde o cara compra um negócio que está com problema, ele chega a comprar. Sim. Aí já é um erro realmente crasso ali do processo de intermediação, talvez faltou diligência por parte de quem tá cuidando disso, mas enfim. Até te interromper nisso, mas a gente, esse é um tema muito interessante, né? E a gente pode até trazer, né, depois casos, né, para avaliar. E claro que a gente esconde, né, os dados, mas é só para avaliar mesmo, né? Inclusive para trazer para nossa audiência, né? Que eu acho que é muito interessante nesse sentido. E já falando, já entrando um pouquinho mais nessa parte das imobiliárias em si. Quando a gente vai fazer um onboarding das imobiliárias, né, no PipeMob, a gente cadastra, a gente leva para eles aquele modelo que vocês criaram, né? Então, lá na Chavante, né, no qual você é o broker, né, vocês têm já um modelo definido, no qual vocês vêm trabalhando há anos com isso, né? E o que eu percebo é que o pessoal, quando eles veem aquilo lá, às vezes tem coisa até que eles encontram, nossa, eu nem sabia que isso dava problema, né? E eles acabam ficando surpresos. E muitos brokers, inclusive, eles são, às vezes o esposo, né? O cônjuge é advogado. Né? Então é raro, né, acontecer, mas quando acontece, e aí ele fala, nossa, isso aqui vai me economizar um monte de tempo, né? Aí surge essa novidade aí, né? Bom, mas com relação a isso, eu gostaria só para a gente dar essa introdução nessa série, falei o seguinte, o que eu preciso? Vamos dizer que eu sou um broker agora, sou uma agência, sou uma imobiliária, não importa, né, se eu sou de uma franquia ou se eu faço parte de um grupo, né? Eu como empresário, administrador de uma imobiliária, o que eu precisaria? Qual seria o mínimo necessário? Eu sei que envolve custos mesmo, né? Se você pudesse citar para nós aqui, qual o mínimo de recurso que eu precisaria a nível pessoal? Então, eu preciso de uma pessoa assim que pelo menos entenda de administração, que possa acessar isso aqui, né? E ainda, se você tem uma noção de valores, eu sei que você está em São Paulo, Claro. mas lá no Amapá pode ser diferente, né? O valor das coisas, mas só para dar uma noção em cima disso daí, então. Até antes de entrar no mínimo, vou falar superficialmente sobre como que é essa esteira, né? O passo a passo. Então veja, o que acontece hoje no nosso processo aqui. O agente imobiliário associado a nós, ele está junto ao mercado ofertante fazendo as suas prospecções de imóveis. Eventualmente ele consegue um contrato de representação. Então, a gente pressupõe, inclusive, que antes de assinar o contrato de representação, o corretor ele já fez um nível, por enquanto, básico, mas um nível mínimo de diligência documental, pelo menos para saber se o imóvel tem uma matrícula e tal. Se essa matrícula ela realmente condiz com o que o imóvel é na vida real. Enfim, ele assinando o contrato de representação, como que é a nossa esteira? Ele passa essa bola para o nosso back-office. Back-office que eu quero dizer, alguns CLTs da nossa vocês empresa. Têm uma equipe que cuida disso, né? A gente tem, mas pode muito bem ser que isso seja para o broker ou para alguém que o broker contrata para trabalhar sob demanda, entendeu? Tipo um freelancer para fazer análise, enfim. E aí ele passa essa bola para nós. Esse passar a bola para nós, basicamente, é nos entregar o contrato de representação, que ele assinou com o proprietário, né? Uma cópia da matrícula do imóvel, e nos responder algumas perguntas, que a princípio são bastante triviais, mas que vão nos permitir dar uma resposta sobre a condição jurídico-documental daquele imóvel. Então, por exemplo, eu que vou fazer uma análise fria, ou seja, eu não estou na frente do proprietário, eu não estou visitando o imóvel, só estou olhando o papel, eu não sei dizer se a pessoa que está ali marcada na matrícula como proprietário está viva ou não. Por isso até que tem aquela pergunta não sei lá, né? Todos os proprietários são vivos. Por isso que a gente tem que perguntar. São perguntas bobas, mas se você não coloca dentro do processo, passa desapercebido. Então, às vezes, o corretor, que não é tão experiente, ele, às vezes, no começo da carreira, etc., ele não consegue ter a sensibilidade de que um ou outro detalhe pode vir a ser um problema, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, bobo. Tem gente que... O imóvel, por exemplo, é de propriedade de uma senhora muito idosa, que está acamada e que inclusive não consegue mais raciocinar muito bem, enfim, não está super lúcida, né? E aí quem está fazendo a representação dela, toda a interlocução é sempre com a filha. Um caso hipotético aqui, tá? É sempre com a filha, e o corretor sempre lidou com a filha, não, porque a gente vai vender o imóvel da mamãe, porque estamos precisando vender o imóvel da mamãe para ajudar no tratamento dela, qualquer coisa do tipo. E aí,
o corretor pergunta pra filha, né? E fala, pô, mas como que vai assinar contrato? Como que vai assinar a escritura? E ela responde, não, eu tenho uma procuração da minha mãe. Eu tenho uma procuração que me dá esses poderes para fazer as coisas em nome dela. Veja, respondendo isso pro corretor, na cabeça do corretor que não tem muita experiência, tá tudo certo. Só que esse é um típico caso onde não está tudo certo. Entendi. Primeiro, a procuração ela tem que seguir uma série de requisitos, ela tem que descrever o imóvel de forma especialíssima, tem que trazer o número da matrícula, tem que não sei o quê. E segundo, se a pessoa que outorgou essa procuração, se a senhora, ela não se encontra mais lúcida, a procuração não serve mais de nada. Mesmo que ela estivesse válida, no caso a certidão válida, e mesmo que ela fosse, no momento, vamos dizer assim, que ela fez antes de, lúcida de estar já... Se ela era civilmente capaz, no momento que ela outorgou a procuração, obviamente ela tinha que ser, porque senão o tabelião nem ia lavrar, só que o que acontece é que a procuração, ela não congela naquele momento. A procuração, ela expressa a vontade da pessoa no momento que ela for usada, não no momento que ela foi outorgada. Então, se a pessoa veio a se tornar senil, por exemplo, ou teve uma doença, enfim, né? Sim. Sabe? Um Alzheimer, vamos supor assim, a procuração não serve mais de nada. Mesma coisa que rasgar. E veja, um corretor às vezes que está no começo de carreira ou que não estudou essa parte do direito civil, ele pode ser levado ao engano e pode ficar meses ali trabalhando em cima do imóvel que quando chegar na hora de vender não vai dar. Entendi. Ou então, se for para vender, vai ter que entrar com uma ação para pedir uma autorização em juízo que vai depender de uma manifestação do Ministério Público para expedir um alvará para venda do imóvel. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que descobrir lá no começo. Então, isso que nem entramos no mérito de que podem ter outros herdeiros ali, né? Que também essa procuração talvez teria que citar esses herdeiros ou coisa assim. Não sei se poderia ser... mas não, eu não sei se a gente está entrando muito a fundo, não precisaria, né? Mas o ponto é assim, o que a gente tentou fazer é trazer isso para um processo. Entendi. E depois o PipeMob nos deu uma grande oportunidade de sofisticar esse processo e fazer com que isso fosse um sistema, né? Porque o processo cheio de papel, cheio de formulário, cheio de planilha, ele é sempre muito difícil de colar, de fazer com que as pessoas sigam. Quanto mais difícil quanto mais coisa você tem que preencher, quanto mais escravo você é dos sistemas, das planilhas, das plataformas, maior a probabilidade de cair em desuso. Então o PipeMob ele tenta, né, juntar tudo num lugar só, de uma forma o mais à prova de erros possível. Então uma questão dessa, a gente tem que perguntar, a gente pergunta, os proprietários XYZ são maiores? São civilmente capazes? Lúcidos, etc? É uma pergunta boba? Parece mas sim. Faz todo sentido. Só que veja, você obriga o corretor a pensar no assunto. A primeira vez que ele faz isso, ele não entende que isso pode vir a ser um problema. O corretor que já fez 30 mil vendas, é diferente. Mas, em geral, a gente sempre lida com pessoas que estão em começo de carreira, que estão aprendendo. Não sabia dessa parte. Então, e aí, dentro da nossa esteira, como que isso funciona? A gente disponibiliza dentro do sistema um formulário para que ele entregue, então, algumas respostas e alguns documentos para a agência, né? Aí o back-office da agência, munido dessas informações que vieram do corretor, estuda o documento do imóvel e dos proprietários. O que é estuda o documento do imóvel dos proprietários? Basicamente, a gente pega uma visualização atualizada da matrícula. Essa, no nosso caso aqui, é a única despesa que a gente tem. Custa R$20 estourando, tá, hoje. Então, para todos os estados que têm integração com o sistema lá da Arisp, os registradores.org.br, que é a maioria dos estados do Brasil, pela verdade. E isso não depende do município, depende do estado. Então, se o estado está dentro dessa base, é mais ou menos a mesma consulta, é isso? O preço, você diz, né? Então, eu acho que eu não conheço nenhum estado que é acima de 20. Deve ser o mesmo preço, que é 18 e pouco, sei lá, e aí tem uma parte ali que é um tributo que deve ser estadual, municipal, deve ser municipal. Então, mas pode colocar aí que uma visualização de matrícula, uma certidão, ela custa uns R$20 estourando. Então é isso que a gente aqui tem de custo por imóvel que nós prospectamos. R$20. Tá? Vale muito a pena, né? Tem por que imóvel. Realmente correr atrás disso aí, né? E por quê? Porque isso já nos dá a informação com relação ao imóvel, a gente vai ter a matrícula de cabo a rabo, a gente vai ver se a descrição do imóvel condiz com o que o imóvel às vezes a metragem não bate, a gente vai ver... a gente vai comparar o imóvel da vida real
com a certidão de dados cadastrais da prefeitura com a matrícula do imóvel. A gente faz essa comparação desses 3 elementos. A vida real, inclusive, é uma coisa que a gente aqui em termos de back-office não vai no imóvel. Só que quando há alguma divergência, principalmente quando é terreno, casa, quando é apartamento, não tem muito o que se falar. Mas a gente olha no Google Earth, inclusive. A gente vai no Google Earth, olha o imóvel por cima, vê se ele na prática realmente tem as dimensões lá. E a gente direto olha assim, pô, mas por que o imóvel aqui no desenho que eu tô fazendo na matrícula, no desenho do Google Earth tem 200 metros e nos documentos tá tudo 300 e pouco, entendeu? Nossa. Direto isso acontece. E aí, sinalzinho de alerta fala o que tá acontecendo aqui. Então a gente vê junto à matrícula se o imóvel é o que ele está descrito, né? A gente vê se tem algum registro de ônus, tipo alguma penhora, alguma hipoteca, alguma indisponibilidade de bens, tudo isso dá para ver na matrícula. A gente olha se ele está alienado fiduciariamente, ou seja, se ele está financiado, o que não é um problema, isso não impede a venda, mas é interessante que saibamos disso desde já. E a gente olha se a numeração, por exemplo, da fachada, né, a plaquinha que fica na frente, a numeração mais atualizada, ela está averbada na matrícula. A gente olha se a qualificação dos proprietários mais atualizada está tudo averbadinho na matrícula. Inclusive, enfim, isso com relação ao imóvel. Isso é um apontamento até, né, lá dentro, né? Então, como a gente vai falar de vários apontamentos, né, eu acho assim importante a gente já partir para o próximo, né, para o próximo vídeo da série, que a gente vai mostrar um pouco a ferramenta. E aí depois disso a gente vai fazendo os vídeos esmiuçando cada um, pode ser? Então tá. Pode. Não, mas só para finalizar, só para concluir o raciocínio rápido, além de olhar para o imóvel, a gente olha para os proprietários. Então são as duas mas frentes esse de análise, dos proprietários acaba sendo um imóvel. Custo bem mais alto para avaliar, né, ou não? Grátis. Olha. Assim, tem um custo de energia, né? Tem um custo de tempo, tem um custo da pessoa que analisa. Mas pelo menos aqui no âmbito do estado de São Paulo, eu imagino que para a esmagadora maioria dos estados também não tenha nada disso que é pago. A gente puxa certidão de distribuição trabalhista, gratuita. Certidão negativa de débitos trabalhista lá no TST, lá o Tribunal Superior do Trabalho, gratuita. Certidão de distribuição da Justiça Federal, gratuita. Certidão da Receita Federal, gratuita. A certidão de distribuições da Justiça Estadual, gratuita. Então, mas dizer, é o tempo, né? A única então coisa é o tempo, né, que é o maior custo, vamos dizer assim, né? A única coisa que seria pago, se você quisesse puxar, seria as certidões de protesto, dos cartórios de protesto. A gente não faz, não vejo necessidade de se fazer isso há muito tempo já, mas o que a gente faz é uma consulta de processo, que é gratuita também. Então, a gente não gasta um centavo. É só realmente 10 minutos ali de alguém que tenha hábito, né, para fazer. A depender do imóvel, talvez demore um pouco, porque pode ser que tenha muitos proprietários, pode ser que seja meio enroscado, mas ali você vai demorar 15, 20 minutos, meia hora, às vezes, para fazer uma análise um pouco mais profunda, e gastar R$20 de uma visualização de matrícula. Ponto. Então, quer dizer, se você coloca isso dentro de um processo, e se você, inclusive, tem uma ferramenta do tipo Pipe Mob para te ajudar, se torna algo que nem custoso entende? Então, é colocar no processo. Não, maravilha. E aí vamos para os próximos vídeos sim. que a gente vai entrar no detalhe na de ferramenta, como fazer né? isso. Que eu acho que tá todo mundo curioso, né? Para ver como é que funciona, né? Mas é isso aí, então. Encerramos esse vídeo agora e vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos mostrar um pouco a ferramenta, né? Que foi, e vamos explicar de onde ela foi extraída, que eu acho que é uma grande história, bem legal, né? E na sequência a gente entra em cada ponto ali dos apontamentos. Pode ser? Show de bola, combinado. Beleza, então até a próxima aí. Fique conosco no próximo vídeo aí, ele vai estar na playlist, né? Então acompanhe conosco aí, tá? E fique ligado e compartilhe esse vídeo também. Já se inscreve no canal para não perder mais nada. E vamos para cima. Um abraço. Tchau, tchau. Legal, valeu. Até mais.